Core Web Vitals. Tema super em pauta e em alta, todo mundo quer saber o que fazer, todo mundo tá ficando assim, é aquela história de quando o Google faz, né, fala assim, tem um Core Update, aí todo mundo sai correndo, esse maluco. Tipo, e a gente já falou, não corra atrás do algoritmo, né, corra atrás dos usuários, é uma frase do Pedro Dias que eu gosto muito, mas nesse caso o Google avisou em novembro, né, a gente vai tratar assim, vai acontecer isso no ano que vem, e tá todo mundo doido. E como bons brasileiros, a maioria acabou deixando para quê? Última hora. Trata Core Vitals na última hora, tá chegando em abril. Aí vai rodar lá que nem uns malucos para maio. Então, o que fazer? E aí eu acho que a gente pode fazer um comentário rápido, assim, vamos setar aí 2 minutos no máximo para cada um, ou 1 minuto e meio, pode ser? Um bate-bola rápido de opinião de Core Web Vitals. Do que fazer no e-commerce. Se eu tenho, vamos para o cenário grande, tá? Vamos falar de e-commerce grande, porque eu acho que é o cenário mais difícil, né, para todo mundo. O que fazer de Core Web Vitals? Como agir nesse momento? Como se planejar? Ou, enfim, para onde ir? Né? Para não sair feito aí, né? Tipo, louco, fazendo tudo que para tentar gerar o verdinho. Eu odeio aquela expressão, vou gerar o verdinho no Lighthouse, né? Para não, assim, gerar o 100 com usabilidade, pensando no usuário, perfeito. Eu tenho um time, inclusive, que faz isso super bem. Alô, Benac, eu sei que você está aí. Mas, pensando aqui no que pode ser feito com parcimônia, pensando estrategicamente, pensando no que você tem de recurso em casa, né? Recurso na agência, ou recurso in-house. Mas, assim, compilando, o que fazer? Core Web Vitals está aí. Vamos lá. Opiniões de vocês, aquele bate-bola super rápido de um tema super importante. Eu vou começar. Primeiro, gostaria de falar que está legal. Estou curtindo muito ouvir de vocês, todas as suas opiniões. Está realmente super, super legal. Eu estou curtindo muito a troca. Para também dar um pouco de contexto e depois vou passar a bola para vocês. Então, Core Web Vitals vai estar lançado por Google em maio. Google está anunciando como 3 como key metrics, que são, tenho que olhar isso. Largest Contentful Paint, First Input Delay, and Cumulative Layout Shift. Então, como 3 métricas que Google está como incluindo dentro deste pacote de Page Experience. Então, como eu tomo isso, meu análise beleza, temos que enfocar mais na experiência para o usuário e também na parte da performance. Performance é como o nosso tempo de carga da página, mas muitas vezes as pessoas estão falando, somente temos que melhorar a performance. Não. Core Web Vitals vai muito mais coisas estão involucradas. Temos mobile friendly, temos HTTPS, HTTPS, safe browsing, essas coisas. Então, tudo isso está involucrado em Core Web Vitals. Como isso vai afetar o mundo de e-commerce? Para mim vai ter um impacto grande. É difícil agora para saber como realmente isso vai ser implementado. Faz 2 semanas, Danny Sullivan, Search Liaison Officer de Google, ele foi explicando um pouco de como isso vai ter um rollout, mas para mim não ficou muito claro como o Google vai fazer o rollout disso. Do meu lado, eu acho que o impacto disso vai estar importante. Eu acho que este ano o Google vai fazer bastante mudanças dentro do algoritmo, porque eu estou percebendo que nos últimos tempos, talvez por ajudar um pouco as pequenas empresas, eles não fizeram tantas mudanças dentro do algoritmo, então agora eles estão avisando com antecedência que este Core Web Vitals vai ser importante, como isto vai afetar rankings, etc., não sabemos, mas acho que vai ser super importante. De nosso lado, aqui em B2W, estamos enfocando nisso até o ano passado, já temos vários como times que estão trabalhando nisso. Do meu lado, como no time de SEO, nosso trabalho realmente é para educar e evangelizar as pessoas sobre a importância de Core Web Vitals e também por acompanhar as métricas. Então, para mim, eu vejo essas como meu core função. Então, por sorte, alguns dos testes que estamos fazendo, acho que estamos como bem encaminados, mas como todos vocês, vamos ter alguns dias sem muito sono quando estamos perto de lançar isso e também quando chega aqui no Brasil e como o Google vai fazer o rollout, acho que vamos ter algumas coisas, algumas informações interessantes. Não é um pouco meu como contexto sobre Core Web Vitals, mas realmente gostaria de ter opiniões de vocês. Hoje, eu não estou trabalhando diretamente com e-commerce, tá? Mas o Core Web Vitals vai bater na porta de todo mundo.
Então, é uma questão que todo mundo deve estar se preocupando, ou pelo menos estar se preparando para entender como ele vai mudar. Quando a gente pega algumas questões relacionadas ao Core Web Vitals, como LCP, FD, CLS e outros indicadores lá, muitos deles já estavam relacionados à performance do site. Então, se você sempre se preocupou com a velocidade do seu site, com a forma como o seu site era carregado, no mobile, principalmente, porque a gente já está aí no Mobile First Index, né? Quase todos os sites, eu acho que já começou a roda agora, né? Essa Mobile First Index total, mas enfim, o site... Dia 31, para meu desespero. No meu caso, não, graças a Deus não é meu desespero, mas a gente já vinha se preocupando muito com performance. E um dos focos que a gente está mais focado agora é em melhorar a experiência do usuário, principalmente na hora do carregamento da página, o que a gente chama de CLS, onde a gente tem o maior problema lá. Conforme a página vai sendo carregada, ela muda um pouco em relação ao início do carregamento versus a entrega final, né, o Cumulative Layout Shift. E isso é uma das nossas maiores preocupações e é onde a gente está tendo mais cuidado hoje quando a gente fala de Core Web Vitals. Porque a parte de performance a gente sempre se preocupou um pouco, lógico. A gente é um site de notícias, a gente tem muito ads, a gente tem muito anúncio dentro, isso acaba pesando. Mas hoje o nosso lado está pendendo mais para a questão do CLS, é onde a gente está tendo mais esforço com a equipe técnica, com a equipe de SEO, lá dentro do canal Tech. Acho que era isso que eu queria trazer aqui. E sigam. Eu queria falar sobre uma experiência minha de pouco mais de 1 ano e pouco para trás. Foi esse o tempo que eu me lembro bem das pessoas falando de AMP, vamos fazer AMP, vamos correr atrás de todo mundo fazer esse negócio. E muita gente deixou de fazer, alguns foram um pouco mais reativos, esperaram ver que existe esse lance de modinha, talvez uma modinha, todo mundo sair correndo, mudando o seu site. E nessa época eu estava atendendo um cliente, um dos clientes, e ele não quis colocar AMP no site dele, porque ele não via essa necessidade, pois ele tinha um site mobile, era M. Ele tinha uma versão M. e uma versão www, que era desktop, e ele entendia que se ele fosse responder todas as necessidades do usuário num M. ele não precisaria de um AMP ou de nenhuma outra coisa que na cabeça dele era uma modinha. Eu não vou dizer quem é, porque eu respondo uma coisa de um cliente. Mas aí, então, isso tem 1 ano e pouco. Ao longo do tempo, eu vim tentando conversar com ele e explicar a necessidade de se fazer uma migração, um www responsivo e não ter o seu M. Tentar fazer a escolha de colocar AMP no site dele, que não era um site de conteúdo, era mesclado o site dele, e ele não se sentiu convencido. Até o momento que ele falou, eu só me sinto convencido se o próprio Google dizer que responsivo é melhor do que um M. Aí eu falei, tá bom. Aí, para minha sorte, o Google disse isso. Em alguns artigos oficialmente diz que vamos migrar, por favor, migrem para sites responsivos. E aí ele começou a migração dele. Eu estou dizendo isso porque eu sei que tem em alguns e-commerce que ainda são M. Eu não sei se o Richard trabalha porque eu não me lembro, mas eu sei que tem a concorrência dele e surgiram muitos problemas nessa migração do responsivo. Ele, apesar de ter feito essa migração, foi feito em julho de 2020, ou seja, pós-início do Mobile First, né? Ele fez a migração e o e-commerce, que era um e-commerce meio área de conteúdo, teve um ótimo resultado em relação à performance em geral. Todos esses requisitos que a gente considera como essenciais para a performance, ele conseguiu corresponder. Porém, um aviso, a migração foi caótica. Então, o M. dele foi caótico, porque existem muitas coisas amarradas no M.
e grandes e-commerces amarram, como, por exemplo, Web Push, Web Push, bases de Web Push enormes no M. E essa migração é caótica. Então, o que aconteceu no fim da história? Hoje ele é responsivo, ele tinha mais ou menos 12 milhões de visitas orgânicas por mês, e ele caiu para 7, e ele não para de cair. E começou a cair em maio, justamente nesse momento. Então, assim, eu entendo que ele ter se evitado muito tempo fazer essa migração do M. Pode ter sido um problema que isso causou um problema para ele, esse site, e a partir do momento que ele começou a correr atrás, foi tarde demais. Então, é só uma experiência que eu estou passando para vocês, de que sites de e-commerce que tem hoje, que são M. e que não são totalmente responsivos, e é o que o Google diz, né, pode sofrer algumas quedas maiores, justamente pelo momento que a gente está vivendo, né. É isso, gente, minha opinião. Boa, retomando um pouquinho ali do Core Web Vitals, uma coisa que acho que seria teoricamente mais fácil da gente tentar fazer a curto prazo. A maioria dos sites hoje tem Google Tag Manager, né? Então a gente sabe que o pessoal fica injetando muito script lá de parceria, de tag de mídia, de analytics, etc. E aí é uma coisa que acaba fugindo do controle, não tem ninguém olhando, geralmente, vai subindo, fica muita coisa lá, tem coisa que não está sendo usada. Então a gente começou sempre estar olhando performance, é bom a gente olhar para isso também. Acho que seria um primeiro caminho aí, uma dica por onde começar, se você não consegue mexer em plataforma e etc. Dá uma olhada lá, sempre vai ter tag, sempre vai ter muita coisa lá que você consegue ou limpar porque não está usando mais, ou pelo menos colocar um lazy loading ali para ela disparar depois de uma interação do usuário, depois que ele der scroll. Tem alguma coisa que às vezes é um formulário de newsletter que fica lá no footer, a hora que o cara entra já carrega, então é sempre bom a gente prestar atenção nesse tipo de coisa, e aí vale o aviso do Core Web Vitals para a gente rever aí quem tem GTM, coisas do tipo. Perfeito, perfeito, Bruno. Acho que a sua colocação foi muito boa, né? Porque é uma coisa que a gente pode fazer aí de última hora. Falando um pouquinho também, então, acho que o primeiro passo aí, para quem não fez nada ainda, procura uma forma de mensurar isso. Hoje em dia a gente tem vários conteúdos aqui do Brasil mesmo, tem dashes que eles disponibilizam de experiência de usuário do Chrome, você consegue planilhas com scripts rodando para você conseguir mensurar isso. Então, antes de sair mexendo em tudo, claro, dá para fazer isso que o Bruno falou também, ali mexendo no GTM, mas ver uma forma de você conseguir mensurar isso, senão, e você conseguir provar isso. Tá? Uma coisa que eu fiquei surpreso aqui dentro da agência, a gente começou a olhar isso já faz algum tempo também, e basicamente a gente percebeu que estava num desespero, achando que seria uma grande mudança, mas como assim como o Mário falou, como a gente já vinha se preocupando com performance e outros fatores também, os sites eles estavam longe de ser algo deplorável, né? A gente sabe que ele pega ali 75%, tiver ok, então a gente vai ter que mexer em poucas coisas. Se você tiver que mexer, primeiro, prioriza a questão da mensuração disso, e segundo, foque em alguma implementação que seja escalável. Então é o que o Bruno falou, então um GTM que vai afetar seu site inteiro, por exemplo, ou até mesmo um lazy loading, que também você consegue aplicar isso em massa para tudo. Agora, se você for pegar páginas específicas agora, corre atrás aí, porque só se o seu site for muito pequeno, você vai conseguir se adequar nesse tempo que falta. Ou aí fazer um pareto mesmo, né? Eu acho que dá para fazer fatiando, acho que sempre do que vai impactar mais. Eu acho que se você não começou ainda, precisa começar e vai atuar em determinadas páginas. Até o próprio John Miller colocou isso numa das últimas rodadas de conversas sobre essa questão de priorização, né? Que você não vai ter como pegar o todo, muitas vezes, não vai ter como adequar o todo, mas faça o possível, o melhor possível, pensando no usuário, e principalmente nas suas páginas que têm maior impacto, as páginas com maior receita, né? Você tem, se for um e-commerce muito grande, departamentos de maior receita, e vá fatiando e fazendo. Não vai ter jeito, né? Então, assim, não vai ter como abraçar o mundo e se desesperar. Foi o que eu falei, agir como louco não vai dar certo, sair correndo. Então, o próprio John Miller colocou isso, né, em nome ali do Google, trazendo essa perspectiva de que priorização aqui
é importante, porque você vai ter que ir aos poucos mesmo, em muitos casos, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, de prazo de desenvolvimento, de próprias plataformas. Eu acho que a dica do GTM é sensacional, porque é algo que você pode começar ali fazendo sem a necessidade, talvez, de um time desenvolvendo junto contigo. Então, a gente tem aqui algumas saídas, mas a priorização, eu vejo que hoje, pensando que estamos no dia 23 de março, né, ao invés do desespero tocar o coração como um todo, né, façam essa mensuração, partam aí para essa mensuração planilha, para o próprio dashboard do Chrome, né, de UX, tem o Lighthouse, trazendo o PageSpeed, tudo. Você tem ali todo um corpo para metrificar isso. Metrificando, você já sabe por onde ir, né? O que eu vou atacar primeiro, e aí fica mais fácil, dá menos dor no coração, e vai fazendo devagar, que uma hora tudo se ajeita. O importante é continuar, né, e acompanhando, como o Richard colocou, que eu acho super importante, depois que começar a rodar, e avaliando o impacto disso no teu site, no teu nicho, para também tomar as decisões corretas. Eu acho que isso aqui é o mais importante, falando de decisão no final do dia, tá? E eu acho também, Rô, que... Oi, pode falar? Uhum. Vocês estão me ouvindo? É que eu não estou conseguindo ouvir retorno. Legal. O que eu ia falar aqui é que, por exemplo, como a gente trabalha com algumas plataformas, né, e como a Rô falou de limitações, a gente pode ver também uma dica de pré-recarregar os recursos essenciais, né? Algo que é importante e algo que não dá muito trabalho de se fazer é realmente trabalhar com aqueles links lá de pré-carregamento, né, link pré-load. Então, isso também já dá uma melhora aí, se você for fazer as priorizações e você tiver essas limitações de plataforma, né, depois que você fizer a priorização e você verificar o que você pode otimizar para você pré-recarregar, o que for mais necessário para você não ter aquele gap, né, porque geralmente o que eu vejo nos sites é que tem muita demora no pré-carregamento, né, você tem uma lentidão muito grande ali para mostrar os recursos essenciais da primeira borda. Então, essa aí é uma dica que você pode começar e pode já dar uma olhadinha aí. Que é algo fácil de se implementar, né? Você só vai mudar links e você já consegue ter algum ganho, né? A gente chama isso de quick wins, né? Sim. Então era isso aí. Sempre partir, talvez, do mais fácil. Newton, rapidinho para a gente, para a nossa rodada final, que é uma rodada de fogo aí, que é bem legal. Eu estou animada com o quadro, gente. Ele travou agora? Eu acho que ele travou. Que drama! Uma novela mexicana pra Acontece. Travou em um site com muito GTM que não carrega. A internet no Chile. Ele ainda travou com joinha, assim. O joinha. Pelo menos um joinha ali, entendeu? Podia imitar ele e printar isso, né, cara? Essa é a resposta dele. Quem vai printar? Voltou. Nossa, gente, joinha pra gente printar agora. Eu ia explicar aqui. Bom, retomando, sobre... esqueci o que eu ia falar, gente. Sobre GTM. Queria compartilhar um pouquinho sobre um case que tem muita gente que desacredita, realmente dá muito resultado. Então, eu sei que tem muita gente aí com problemas muito maiores do que o meu, mas a gente conseguiu reduzir aí quase 53% do GTM, uma redução de um pouco mais de 150 tags. Isso refletiu diretamente em performance. Então, foi um projeto de 10 dias, algo muito curto, algo que trouxe muito resultado e que realmente, assim, tem resultados a curto prazo. E é bem legal colocar isso numa estruturação de planilha, onde você tenha um controle, né, do que está entrando, do que está saindo, do que está sendo utilizado, do que está sendo desativado, ativado. Então é bom para o controle de mídia. A gente sabe que mídia sempre quer fazer um teste de uma tag. Então ter o controle disso é essencial para que deixe o ambiente limpo e rápido, né? Então era só isso que eu queria comentar para poder finalizar sobre o assunto. Perfeito, joinha para você também. Vamos finalizar. Gente, 1h26 de live e tem gente super acompanhando aqui. Eu estou muito feliz com isso, porque quanta troca, né? A gente aprendeu tanta coisa hoje, eu acho que uns com os outros em cenários completamente diferentes, porque cada um aqui atua em cenários assim, né? Apresentam dores específicas e às vezes as mesmas dores, então eu acho que foi muito rico. E para finalizar,
eu vou fazer uma rodada a fogo, porque eu sempre quis fazer isso. Tipo Bola na Fogueira. Alguém lembra do Bola na Fogueira? Alguém assistia MTV nessa época? Eu tô denunciando muito a minha idade sempre. Porque tinha parte de MTV que falava, tipo, tinha aquele... que era Rock Go. Era o Rock Go e tinha Bola na Fogueira Rock do Go, Rock Go. lembro. Rock Go, tá vendo? Não sou tão velha assim sozinha. Até o Supla jogou no Rock Go, se eu não me engano, tá? Então, informações super importantes aqui. Papito. Nossa, não trago Japinha para essa conversa. Japinha saiu da